Nós só lemos o 14. Vamos ler um pouquinho antes? Mateus 24. Olhe comigo a partir do verso de número 4. Diz assim Jesus: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Agora preste atenção no que Jesus vai dizer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha, Jesus está falando de coisas muito difíceis, e ele diz, olha, mas não é o fim ainda não. Ainda não acabou. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, meus irmãos, que lista difícil. Jesus está dizendo coisas que vão acontecer. Fome, terremoto, nação contra nação. E dizendo que aqueles que pertencem a Ele, esses vão ser perseguidos, esses vão ser mortos. E então chega no verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Depois de tudo que Jesus diz, ele fala, olha, e só quem perseverar será salvo. Meus irmãos, a lista não é fácil aqui não. Coisas que de fato irão acontecer. Jesus não está falando de possibilidades. Jesus não está falando nós não encontramos condicionais aqui. Jesus está trazendo uma profecia. Jesus está dizendo coisas que irão acontecer. Não precisamos ficar pensando, será que isso vai acontecer? Talvez a sua pergunta seja, quando isso vai acontecer? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E alguns já têm dito que estão percebendo os sinais destas coisas que vão acontecer. E então chega o versículo 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vejam, mais uma vez, Jesus não está falando de que essas coisas dependem de nós. Jesus está falando que isto vai acontecer. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nos anima é saber, queridos, que a obra é do Senhor. A primeira coisa que nos anima é saber que tudo isto é certo, vai acontecer, o evangelho vai ser pregado. Você não precisa, então, ficar preocupado, será que o evangelho vai ser pregado? Não, o evangelho vai ser pregado. O que você deve se perguntar é se você tem feito. Mas o certo é que isto vai acontecer. Vejam então, meus irmãos, isto é algo certo, isto é algo que vai acontecer. O problema, quando nós trazemos isto, como que o peso maior para nós iremos nos frustrar. Sabe, eu vejo isso na história de Moisés, no chamado de Deus para Moisés. Eu não sei se você quiser abrir a sua Bíblia em Êxodo 3, eu quero fazer uma breve leitura para mostrar como isso aconteceu na vida de Moisés. Lá em Êxodo 3, chega no verso de número 10, Deus aparece para Moisés, no meio de uma sarça ardente, que é o símbolo da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E no verso de número 10, Deus diz assim para Moisés: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vocês prestaram atenção no que Deus está dizendo? Vem agora, é um chamado de Deus. Deus diz, eu te enviarei a Faraó. Deus, por acaso, diz assim, se você vier, eu te enviarei? Não. Vem agora, eu te enviarei a Faraó. É Deus que está falando. Quem está dizendo essas palavras é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É aquele que diz e acontece. É aquele que tem controle sobre tudo. Ele não está dizendo, Moisés, olha, eu vim aqui consultar se você está a fim de fazer, se você tem capacidade para fazer. Deus está dizendo algo que vai acontecer. Vem e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E aí, sabe qual foi o problema, meus irmãos? Assim como muitas vezes quando ouvimos uma mensagem do tipo, olha, depende de você, olha, se você não pregar, as pessoas não vai ter jeito, Jesus não vai voltar e vai todo mundo para o inferno, como se até aqueles que Deus escolheu, né, dependesse
da minha e da sua vida, ainda que Deus resolveu usar a minha e a sua vida. Mas o fato é que Moisés, ele começa a olhar não para aquele que estava dando a ordem, não para aquele que disse que aquilo aconteceria. Ele passa a olhar para quem? Para ele mesmo, como muitas vezes nós fazemos. Olha a resposta de Moisés para o Deus Todo-Poderoso. Verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para eu ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Perceberam um problema aí, meus irmãos? Moisés não está olhando para Deus. Moisés está olhando para quem? Para ele. Sabe o que ele deve estar pensando nessa hora? Bom, depende da minha vida para aquele povo ser liberto da escravidão. Não. Dependia de quem? De Deus. Deus queria usar a vida. Deus resolveu usar a vida dele. Mas dependia e dependeu sempre de Deus. E aí nós temos a resposta de Deus para Moisés. Olha o verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu serei contigo. Então, meu querido, minha querida irmã, quando você ouvir a mensagem que diz assim, olha, pregue o evangelho, dê testemunho, faça missões, o que você deve lembrar? Essa obra é de quem? Do Senhor. E ele prometeu o quê? Ser conosco. Eu serei contigo. Você está com medo de realizar a obra? Você está olhando para você mesmo e está dizendo como Moisés, quem sou eu? De fato, você faz bem quando você olha para você e enxerga que sem Deus você não pode nada. Porque nós não somos nada sem Deus. Mas a boa notícia está justamente no verso de número 12. Eu serei contigo. Mas vejam, meus irmãos, parece que isso não resolveu para Moisés. Em vez de Moisés ouvir essa palavra de Deus e dizer assim, bom, eu vou agora, porque Deus é comigo. Eu vou fazer a obra porque essa obra é de Deus, Ele é comigo. Não, olha o que ele diz no verso de número 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando enviar aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Olha, meus irmãos, o medo de Moisés, olha, depois dele manifestar autocomiseração, olha o que ele está manifestando, ignorância. E mais, ele está manifestando medo de homens. O que eu vou dizer para eles? Eles vão me perguntar. Ele está manifestando ignorância, ele não sabe. Quantas vezes, meus irmãos, não pregamos o evangelho, não fazemos missões, porque dizemos, mas o que eu vou dizer para as pessoas? O que eu vou dizer para as pessoas? Quem é que está enviando, quem está me enviando? Que mensagem é essa? Olha, meus irmãos, a resposta de Deus para Moisés, nos versos de número 14 e 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O eu sou é que te enviou. Eu sou. Essa expressão que Deus usa, aliás, só Ele pode usar porque nós somos criados, Ele existe desde sempre, Ele não foi criado, Ele existe desde sempre, Ele é, eu sou. E aqui, meus irmãos, é da onde vem, alguns estudiosos entendem que é da onde vem o nome de Deus. Yahvé, Javé, ou alguns entendem que é Jeová. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. Meus queridos, quando somos chamados para fazer a obra, quando somos convocados para pregar o evangelho, fazer missões, nós precisamos lembrar, não, nós não estamos indo no nosso poder, não, nós não estamos indo em nosso nome, em nome da igreja presbiteriana do Brasil, ou da igreja presbiteriana Betel, não, nós não estamos indo no poder do homem, não, nós não estamos indo falar de qualquer um. É o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, que está nos enviando, é Ele, e a mensagem é dEle. Então, chega no capítulo 4. Talvez você pense, não, agora Moisés entendeu, agora ele vai. Olha o versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Olha, que sujeito difícil, Moisés. E será que nós não temos sido difíceis para pregar o evangelho, para fazer missões?
Alguns vão dizer como Moisés, como fazer missões? Vão dizer, não, não foi Deus que te mandou, não. Então, o que ele está demonstrando aqui, meus irmãos, incredulidade. Ele não está crendo de fato no Senhor. E dos versos 2 a 9, Deus vai mostrar para ele quem ele é e dar um exemplo para Moisés disso, do seu poder, para que ele de fato cresça no Senhor. Por causa do nosso pouco tempo, nós não vamos ler aqui. Depois você pode ler o que Deus mandou Moisés fazer e mostrar o poder dele. Mas chega então, queridos, no verso de número 10. Olha Moisés de novo. Olha o que ele diz para Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Queridos, mais uma vez, para quem é que Moisés está olhando? Ele não está olhando para o Deus Todo-Poderoso que o mandou e disse que ele iria. Ele está olhando para ele mesmo. Quantas vezes nós damos a mesma resposta de Moisés? Você precisa pregar o evangelho, fazer missões. Ah, quem sou eu? Eu tenho dificuldade para falar. Já dei essa desculpa muitas vezes, meus irmãos. Eu sou tímido. E se eu for falar, o povo ri de mim, eu vou falar de Jesus. Meus irmãos, precisamos parar de olhar para nós mesmos e olhar para aquele que deu a ordem, para aquele que comissiona, para aquele que capacita. Olha a resposta de Deus para Moisés, verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus está dizendo para você ir, Ele está dizendo. O id, ele é real, é para a minha vida e para a sua. Pare de olhar para você e dizer, mas o que eu vou falar? Quem sou eu? Tenho dificuldade de falar. Lembre-se, quem está enviando é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu vou usar a sua vida. Fui eu que fiz a sua boca e eu vou usar a sua vida. Vamos parar, meus irmãos, de olhar para nós mesmos. Nos frustramos porque olhamos para nós mesmos. Desanimamos porque olhamos para nós mesmos. Não realizamos a obra porque olhamos apenas para nós mesmos. Aí talvez você diga, bom, agora Moisés foi. Não. Vejam o que ele diz no verso de número 13. Então, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Quantas vezes essa tem sido a nossa resposta diante da mensagem do id, pregai o evangelho, diante de Mateus 24, 14 também, que será pregado o evangelho, nós dizemos assim, Senhor, manda quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Bom, eu não sei se você já leu o verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Será, queridos, que a ira do Senhor não irá se acender contra nós também? Porque Ele está dizendo, sou eu que estou enviando. A obra é minha. Quem vai te capacitar, quem vai te usar sou eu. Pare de olhar para você mesmo. E de fato, meus irmãos, Deus envia Moisés. Você conhece a história. Moisés vai até o Egito. Moisés fala com o faraó. Ele diz, é o Senhor que está me enviando. O faraó diz não. Quem é que manda as pragas? Não foi Moisés, não. Foi Deus. Quem é que abre o mar vermelho? Não foi Moisés, não. Moisés foi um instrumento do Deus Todo-Poderoso. E eu e você podemos ser também. Mas o poder foi do Senhor. Quem abriu o mar foi o Senhor. Quem fez o seu povo passar com os pés a seco foi o Senhor. Quem matou o faraó e todo o exército foi o Senhor. Quem guiou o seu povo nos 40 anos do deserto foi o Senhor. Quem fez o povo entrar na terra prometida foi o Senhor. Usando a vida de Josué, mas foi o Senhor. Quem tem conduzido o seu povo até hoje? O Senhor. E quem irá realizar o que Jesus disse em Mateus 24, 14? É o Senhor. Então, queridos, esse é o primeiro motivo que deve animar o meu e o seu coração. A obra é do Senhor. O poder é do Senhor. A glória é para o Senhor. Segundo motivo, e não se assuste, eu gastei muito tempo na primeira parte, porque eu entendo que é a principal, hoje, pelo menos, que eu gostaria de falar para vocês. Os outros dois pontos eu vou ser muito breve. O segundo motivo, meus irmãos, que deve animar o meu e o seu coração é que, mesmo sabendo que a obra é do Senhor, mesmo sabendo, queridos, que quem está convocando, comissionando é o Senhor,
nós precisamos lembrar que Ele resolveu, na sua soberania e para a sua glória, usar a sua igreja, usar as nossas vidas. Eu acho interessante uma análise que o reverendo Ronaldo Lidório faz desse texto. Eu tive a oportunidade de ouvir pessoalmente o reverendo Ronaldo Lidório 2 vezes, as 2 vezes foi aqui nessa igreja. E quando ele faz uma análise desse texto, ele diz o seguinte, que após dissertar sobre evidências mais cosmológicas, como nós lemos, né, sobre guerras, rumores de guerras, e eclesiológicas, perseguição e falsos profetas, Jesus lança uma evidência puramente missiológica dizendo, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações, então virá o fim. E o reverendo Ronaldo Lidório, como grande linguista que é e bom exegeta, ele analisa o texto e ele diz que a expressão grega para e será pregado tem como raiz uma palavra grega chamada querigma. Querigma é a palavra. Essa palavra significa uma proclamação audível e inteligível do evangelho. É uma pregação audível e inteligível. As pessoas vão ouvir essa pregação do Evangelho de forma audível e inteligível. E ele diz que, paralelo a esta expressão, está a martíria, que evoca um sentido mais pessoal de testemunho de vida. Quer dizer, este Evangelho será pregado para testemunho. Esta ação querigmática, né, essa proclamação do Evangelho, diz reverendo Ronaldo Lidório, aponta para o fato de que o Evangelho será pregado de forma compreensível. E a palavra mundo aqui, exposto no texto, é a tradução de oikomene, que significa mundo habitado. A ideia, diz ele, textual, portanto, não é uma ideia geográfica. É uma ideia territorial, mas sim, não é geográfica territorial, mas sim demográfica, ou seja, onde há pessoas, mostrando que este evangelho do reino será pregado querigmaticamente, ou seja, inteligivelmente, diz Ronaldo Lidório, em todo o mundo habitado. Não é que cada pessoa do planeta vai precisar ouvir do evangelho para Jesus voltar. Está dizendo que todo o mundo habitado ouvirá a proclamação do Evangelho e após isso virá o fim. É esta a ideia. A forma disso acontecer, vejam que interessante, segundo o texto, é através do testemunho a todas as nações, a todo mundo habitado, através do testemunho. E aqui, meus irmãos, é que eu chamo a atenção dos irmãos para esse segundo ponto, que deve nos animar, que o Deus da obra, que na missão que é a missão dele, a missio Dei, a missão de Deus, ele resolveu usar as nossas vidas. A raiz para testemunho aqui, diz o reverendo Ronaldo Lidório, é martiria, que nos ensina que esta ação proclamadora, né, do evangelho querigmática acontecerá através de uma igreja martírica, que tem o caráter de Cristo. Sabe quem vai proclamar este evangelho? É a igreja de Jesus, é aqueles que têm um caráter de Cristo. Ou seja, apenas os salvos pregarão este evangelho do reino. E finaliza, meus irmãos, a frase dizendo que o testemunho chegará a todas as nações, onde traduzimos aqui o termo etnesim, que é de etnia, para nações, onde grupos linguísticos e culturalmente definidos. E sabe qual é a paráfrase que ele propõe, então? Preste bem atenção. A paráfrase é o seguinte, através dessa análise, o evangelho do reino será proclamado de forma inteligível e compreensível por todo o mundo habitado, através do testemunho martírico da vida da igreja e a todas as etnias definidas. E através do testemunho martírico da igreja, para todas as etnias, aqui. E então, meus irmãos, isso mostra que Deus resolveu usar o seu povo, a sua igreja, para realizar a sua obra. É claro, meus irmãos, e aqui vem a responsabilidade missionária da igreja, porque alguém poderia dizer assim, bom, se a obra é de Deus, se o poder é de Deus, e se ele já disse que vai acontecer, então tanto faz. Não, não é tanto faz. A boa notícia, a maravilhosa notícia, é que além dessa obra ser do Senhor, e ela vai ser realizada, não é que ela pode ser realizada, Jesus disse que ela vai acontecer, é que Deus resolveu
usar a sua igreja. E nós somos igreja do Senhor. É claro, meus irmãos, que nem a igreja, nem qualquer outro agente humano pode, alguma vez, ser considerado o autor ou a origem da missão. A Missio Dei, a missão de Deus, é uma obra exclusiva do Deus triuno, Criador, Redentor e Santificador, por amor ao mundo. Porém, meus irmãos, aqui é o ponto. É através da igreja que Deus operacionaliza sua missão de amor ao mundo. A Missio Dei, a missão de Deus, não vai anular a nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, a Missio Dei, a missão de Deus, exige o que nós chamamos de missiones ecclesia, que é a missão da igreja. Então a profecia aqui de Mateus 24:14, ela não exclui a igreja. Jesus conta com homens e mulheres que o amam para serem testemunhas dele, para todos os povos, em todo o tempo. Então esta é a boa notícia. A segunda boa notícia, a primeira qual é? A missão é de Deus, é pelo poder dele, ele vai realizar. A segunda é que ele resolveu usar a minha e a sua vida, como ele resolveu usar a Moisés. Eu gosto muito de uma frase do pastor já falecido Carlos Oswaldo Cardoso. Foi um pastor batista, deu aula há muitos anos no Palavra da Vida. E olha esta frase que ele diz, que nos faz entender esta ligação entre o fato de que a missão é de Deus, é pelo poder dele, mas Deus resolveu nos usar. Ele diz, não é se eu impeço ou não a volta de Cristo, não se trata disso. Nós não podemos impedir, nós não podemos atrasar a volta de Cristo. Mas se ele, o fato aqui é se ele vai me achar envolvido com a tarefa missionária quando ele voltar para recolher os seus. Não é o orgulho de ser indispensável para o plano de Deus, não. Mas é a percepção humilhante de que Deus tem outros instrumentos disponíveis, mas escolheu me dar a oportunidade de ser útil em sua seara. Sim, a missão de Deus. Sim, o poder é de Deus, ele vai realizar, vai. Mas o maravilhoso é que ele resolveu usar a nossa vida. Então se anime. E por último lugar, meus irmãos, para encerrarmos, o terceiro motivo que nos anima é o que está no final do versículo de número 14. Mateus 24. Depois ele dizer que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, ele diz, então, virá o fim. Por que, meus irmãos, saber que virá o fim é algo para nós animador? Este fim está relacionado à volta de Cristo. Este fim significa não que todas as coisas vão acabar, significa, meus irmãos, que Jesus irá voltar. Significa que Jesus vai levar a sua igreja. Significa, meus irmãos, que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Significa lembrar as palavras do Senhor Jesus lá em Apocalipse 21. Que Ele fará nova todas as coisas. Ele fará nova todas as coisas. E não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, porque as primeiras coisas serão passado. Significa, meus irmãos, que nós teremos uma vida perfeita. Um corpo, meus queridos, que será glorificado. Uma vida sem dor. A igreja que será profundamente perseguida habitará com o Senhor para todo o sempre. Quando você ouvir a mensagem de que você deve pregar o evangelho e fazer missões, lembre-se disso. Não é porque a sua vida vai ser um pouco melhor aqui, não. Não é até porque a vida dos outros depende de você. Depende de Deus. Mas Ele quer nos usar. Mas é fazer missões, sabendo que a nossa esperança em Cristo Jesus não se limita apenas a esta vida. É fazer missões sabendo que Jesus voltará, Ele prometeu. É fazer missões sabendo que um dia nós habitaremos com Ele. Então é parar de ficarmos agarrados a esse mundo, como se tudo que nos sobra é trabalhar, é ganhar dinheiro, é procurar ter uma vida um pouco mais confortável. Aqui não, isso tudo vai passar. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. E a nossa esperança não é neste mundo. Sim, é um ano de eleições. Sim, nós devemos nos preparar. Nós devemos orar para que tenhamos um bom presidente. Mas, queridos, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em time de futebol, a nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança não está no outro.
A nossa esperança está no Senhor, que disse que estas coisas vão acontecer, que o Evangelho vai ser pregado. O Evangelho vai ser pregado e virá o fim. E o Senhor voltará. E nós habitaremos com Ele. Esses 3 motivos devem fazer arder o meu e o seu coração. Devem nos animar, porque nos fazem lembrar que não depende de nós. Sempre dependeu do Deus Todo-Poderoso. E apesar de Deus poder fazer tudo, conforme a vontade dEle, e nem precisar de nós, Ele resolveu usar a sua igreja. Igreja imperfeita, igreja composta de pessoas como eu e você, como Moisés, pessoas pesadas de língua, pessoas que por vezes têm medo, pessoas que sabem que não podem nada, mas que pessoas que podem tudo no poder e na força do Senhor, na esperança de que Ele voltará e nos levará e habitaremos eternamente com Ele. Que Deus nos anime e nos use para a glória dEle, para a proclamação do Evangelho. E Ele vai realizar esta obra e virá o fim. E nós teremos toda alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida desta igreja, o conselho missionário e continue animando, usando a vida de cada um. Quero passar a palavra para o nosso irmão Danilo. Bem, irmãos, palavra profunda, falou conosco, e a gente confia no poder do Senhor. É profecia esse texto, né? Não é apenas uma responsabilidade, um encargo que a igreja tem, mas vai acontecer. O Evangelho vai ser pregado. O fim virá. Isso não é para a gente ter medo, não. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas diz, quando vir essas coisas acontecerem, ergam a cabeça. A vossa redenção se aproxima. Gente, vamos nesse momento orar pela família pastoral. Convido mais uma vez o reverendo Luiz Roberto, a Cris, as crianças. Lembrando que a gente está transmitindo aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. A turma está acompanhando a gente online. Essa família entendeu aquele texto, né? Crescei e multiplicai. Eles entenderam direitinho. Eu convido todos os pastores, presbíteros presentes, para a gente vir até aqui. Se puder ficar um pouquinho ali na frente. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, e Te glorificamos nesta noite, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais essa noite, Senhor, neste dia, por esse congresso missionário, Senhor, onde desde ontem nós já estamos sendo alimentados pela Tua palavra, Senhor, e estamos saindo daqui nesta noite mais uma vez, Senhor, fortalecidos, ó Pai, e queremos Te agradecer por isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender a cada dia o nosso papel, Senhor, como cristão, o nosso papel como igreja de Cristo Jesus nessa terra, Senhor. Que nós possamos entender o ID a que o Senhor nos ensina, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos pela vida da nossa igreja, Te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, ó Pai, que veio, Senhor, se alimentar da Tua palavra, Senhor. Que cada um saia daqui, Senhor, consciente do seu papel também de cristão. E agora queremos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a vida desta família abençoada, a quem tanto amamos, ó Pai. Queremos colocar a vida do pastor Luiz Roberto, ó Pai, o seu ministério, Pai, que cada vez mais, ó Pai, o Senhor derrame sobre sua vida sabedoria, Senhor, vinda do alto, Pai, para que ele possa, Senhor, assim, também caminhar com a Tua igreja, com o Teu povo ali em Jundiaí, que o Senhor tem colocado sob sua responsabilidade, Senhor. Abençoe a vida da Cris também, que nós sabemos e temos a certeza que também o auxilia ali, Senhor, como
não só como mulher auxiliadora, mas também como serva ali naquela igreja, Pai, no seu ministério, Pai. Abençoe a vida dos seus filhos, abençoe a tua casa, Senhor, abençoe o seu lar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a igreja presbiteriana de Jundiaí, ó Pai, a qual o pastor pastoreia nesse momento, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, obrigado pela vida dos irmãos do Conselho Missionário da Betel, Pai. Nós te bendizemos, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem caminhado conosco, Pai, e tem nos mostrado, ó Pai, a direção, para que nós possamos contribuir, ó Pai, independente de nós, mas que possamos contribuir para a volta de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta noite maravilhosa, pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Igreja pode sentar? Palavra com a SAF. Eu peço que a Cris continue aqui, por favor. Cris, a SAF, em nome da SAF, a gente vai entregar essa lembrancinha para você. É um mimo, não é um presente, é um mimo parabenizando por você ser uma mulher parceira, uma mulher que está junto com o pastor em tudo, tá bom? Deus te abençoe, você continue sendo assim, sempre querida, sempre louvando ao Senhor, sempre trabalhando muito bem com crianças. Deus te abençoe no caminho que você está trilhando com o pastor, tá? Essa é a lembrança de toda a SAF. Eu peço que todas as mulheres da igreja levantem, para ficar, por favor, levantem todas. Ontem elas vieram aqui, hoje eu vou pedir só que levantem. Essas são as mulheres da nossa igreja. Todas elas estão sendo representadas aqui, tá bom? Beijo. Deus te abençoe, meu lindo. Estamos encerrando. Mais uma vez, o pastor Roberto vem aqui para nos impetrar a bênção, encerrando. Lembrando que nós temos aqui embaixo o artesanato da SAF, um trabalho muito sério, que elas se dedicam muito a isso. Já bem alguns meses antes da conferência, elas já preparam, já fazem aquele estoque bonito, para que possa estar colocando esses produtos à venda, e toda a arrecadação ali é revertida para os campos missionários. Então participe, você vai estar ofertando um valor para missões e de brinde vai levar um artesanato fantástico, tá certo? Amanhã vamos continuar às 8 horas, vamos ter o reverendo Fábio Diniz conosco, da nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que está trabalhando na Espanha. Hoje ele está vindo, amanhã cedo ele está chegando de viagem e vai estar conosco. Então, não perca essa oportunidade, o reverendo realmente tem bastante coisa para nos passar, muitos campos por onde já passou. Eu, particularmente, nunca conheci um missionário que esteve na Sibéria, ele tem essa experiência para nos trazer. Então, esteja conosco aqui amanhã, então, 8 horas, na terceira noite da conferência, ok? Vamos receber a bênção. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. 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 Pode sentar. Você que está nos acompanhando online, nós estamos na rua José Volpe, número 151, da Vila Flórida, aqui em Guarulhos, atrás da Avenida Otávio Braga de Mesquita, o Mercado Sonda. Nós aguardamos você também pessoalmente aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã.